bom que tu chegastes aqui. Vamos compartilhar a vida aqui no trânsito de ciclista urbano, porque os desafios sempre continuam. O que a gente vai ter hoje? Foi uma semana que eu escolhi expulsar meliantes da ciclofaixa. Sim, eu briguei com eles. Teve alguns teimosos, mas eu venci. Afinal de contas, eu tô gravando aqui, né? Senão, se eu tivesse perdido, eu tava morto. Não brincar com essas coisas não, rapaz. Coisa séria, ficar brincando com morte. Olha, também vou te mostrar as técnicas marotas do que é viver dentro desses, sabe, esses corredores assim, de engarrafamento. Pois é, vou te ensinar a viver dentro disso e se sobressair. E claro, eu vou te explicar algumas coisas que apareceram nos comentários para te poder entender como minha mente, sabe, que viaja pra caramba, fica rindo do nada. Vem cá, a gente vai começar os trabalhos. Primeiro, aqui ó, dá o ok pro ciclista vindo na contramão. E tudo bem, e já deu aquele chegar pra lá pra esse cara não ficar invadindo a minha ciclofaixa aqui, porque afinal de contas, né, isso aqui é meu espaço, ele é absoluto, e se eu não ficar o tempo inteiro brigando por ele, que sentido vai fazer tudo o que eu tô tentando criar aqui, de passar as informações, de compartilhar a minha vida, fazer esse diário todo? Não vai criar nenhuma perspectiva que a gente possa olhar para o futuro e ver que a nossa sociedade de fato está melhorando, é que vamos nos respeitar. O lance desses motociclistas todos invadindo a ciclofaixa é um péssimo sinal, porque já percebe lá na frente que um motorista de carro, cara, tá andando na ciclofaixa, e isso pega muito pesado pra mim. Eu já sei que ele vai ficar parado ali, então eu vou acelerar, como tu já tá vendo aqui na minha mão, puxando as marchas para me poder passar do lado dele. Eu já solto esse apito longo para ele entender que tem uma fiscalização aqui. Os motociclistas também já estão atrapalhando ele, porque já fica mais engarrafado, né? Eu passo do lado dele, chamo ele de bonitão. Parabéns, mostro pra ele que eu tô filmando, mais ou menos, né? O enquadro ficou bom, para dizer o contrário, mas para ele viu que tem uma câmera e ele pensou que de fato estava sendo filmado. O mais importante foi pegar a placa traseira dele e tudo bem. Aqui o pessoal da prefeitura já estava limpando. Às vezes eles deixam lixo ali e acaba atrapalhando. E sempre tem muitos desses ciclistas assim, igual esse moço aqui que está pegando com 2 isopores, que fazem uso dessa ciclofaixa sempre nesses horários de mais de rush. Então, continuando nessa pedalada de boa aqui, me aparece um motociclista na ciclofaixa. E aí ele me olha e fala assim, blá, 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 alguma coisa que eu não entendo. Na verdade eu vou traduzir pra ti. Ele falou assim, o portagem dos guidão aí puxando assim as mãos. Começa a falar essas coisas aí pra ele que tá escutando. E eu sempre me divirto com isso mesmo, cara. Eu vi que eu sacaneando mesmo com a cara dos caras, tá vendo? E ele ficou rindo, entrou na brincadeira também ao mesmo tempo. Ele percebeu que eu tava fazendo besteira. Eu tô mais errado que tu que tá na tua ciclofaixa mesmo. Sendo isso daqui proibido, não pode ficar andando de bicicleta nesses lugares sem usar as mãos, porque às vezes a coluna dói, né? Enfim, a coluna dói tanto que eu uso uma suspensão para poder passar por essas trepidações de canteiro e tudo mais. Aqui em Belém tem muito disso, então a minha suspensão me ajuda demais a conter qualquer tipo de lesão ali no ombro. Na mesma avenida, no outro dia, mais meliantes, com certeza. Hoje é dia dos meliantes, cara. Hoje é dia, como eu te disse na introdução, expulsar meliantes. Olha só a quantidade de perigos que a gente vai ter que enfrentar, como esse motociclista que está fazendo esses cortes entre faixa de trânsito e faixa de ciclista, e ele acha isso legal, ele é super pró fazendo isso. Esse exemplo vai ser repetido por outros motociclistas também. E isso, consequentemente, faz com que a gente acaba tendo esse fluxo cada vez mais intenso de motociclistas aqui. Eu vou chegar mais ali na frente, que eu tento fazer a ultrapassagem deles na ciclofaixa, fica mais complicado. E isso deixa eu extremamente aborrecido, estressado. Claro, vou usar meu apito para tentar avisar que tô chegando, o cara ignora, se ele ignora, já passo do lado dele reclamando, e poxa, o cara tá tirando o espaço meu da ciclofaixa, cara, de moto, o cara tem mais velocidade do que eu e ainda quer usar o espaço que é dedicado pra gente. Lá vem o cara de novo, fazendo corte, tá vendo? É complicado. No dia seguinte, olha, de novo, já começa com 3 carros dentro da ciclofaixa. E eu já vou apitando para expulsar todo mundo, e esses pelo menos obedeceram. Esses trechos aqui que a gente faz sempre, nossa, isso vai ficar cada vez mais complicado, porque os caras estão fazendo uma extensão de uma avenida, desmatando tudo por ali para poder ligar
aquela rodovia pra cá. Já aqui nesse nosso trecho campeão, a gente vai dar uma acelerada pra eu te levar bem ali no taxista. Taxista é uma das raças complicadas, cara, porque eles acham que podem fazer tudo. Como isso, por exemplo. Eu dou aquele sinal de ele sair, mas ignora porque ele é o dono da ciclofaixa, ele é o dono da via, ele é dono de tudo. O taxista em Belém é uma das raças mais mal educadas que existe no trânsito. E aí eu não deixo barato, já tá vendo passando as marchas para poder eu acelerar e chegar perto dele tranquilo. Eu sei que ele vai ter que frear, ele já freou, ele vai ter que reduzir a velocidade, porque às vezes vem ciclistas, até moto tá vindo agora aí, já passa do lado dele e ó, filmando. Mostra pra ele que eu tô filmando, bonitão. Ele e um outro lá na frente, que tu percebeste bem, fazendo essa gracinha. Então, ele para aqui, quer dizer, reduz a velocidade do meu lado ali, pega o celular e grita: eu vou te filmar também porque eu tô fazendo coisa errada e vou te denunciar e blá blá. Eu fico gritando pra ele enquanto ele tá filmando os artigos. Ele entender que ele não tá falando com gente leiga. Ele entender que de fato ele tá fazendo besteira, que ele pode ser punido sim por isso. E quando eu desço aqui, claro, na faixa de pedestre tem que dar o exemplo, né? Tem que descer e atravessar a pé. Não pode atravessar na faixa de pedestre montado. Então, eu já tô olhando para ele, muito aborrecido. Ele vai embora em paz. Agora vem cá que a gente vai se meter no meio do trânsito, com certeza, porque tem que ter. E eu vou te mostrar o quanto que eu me divirto fazendo isso. E, claro, eu vou me dar o luxo, o privilégio de usar alguns comentários que surgiram nos vídeos, e isso vai fazer com que talvez algumas pessoas entendam como a minha mente funciona, sabe? Somente com essas risadas que parecem forçadas, mas é porque eu sempre geralmente me lembro de alguma situação bem engraçada, assim, que brotou no meio do trânsito nesse dia, e aí eu começo a rir, eu não explico nada e todo mundo fica dizendo: esse cara tá rindo do nada, parece que é doido. Parece mesmo, né? Enfim. Consegues perceber que o trânsito ficou um pouco mais lento, mais compactado, os corredores, e isso faz com que a gente tenha que trafegar mais lento? Pois é, eu sempre falo que é muito mais seguro tu trafegar entre os carros que estão parados nesse engarrafamento assim gigantesco, do que a gente trafegar lá naquela ciclofaixa em que as pessoas de moto ficam compartilhando, e já vi riscos assim bem grandes de acontecerem, assim, de colocar a vida de alguns ciclistas em risco. Inclusive, naquela ciclofaixa que nós estávamos pedalando nos tempos anteriores, de todos os dias que eu estava denunciando humilhante, já aconteceu de ciclistas morrerem lá por negligência de moto, negligência de carros e até mesmo ônibus, cara, incrível que pareça. Enfim, a gente sempre tá fazendo esses alertas porque a gente só tem a ilusão muitas das vezes de que a ciclofaixa é mais segura. E eu tô te mostrando aqui na realidade que quando tu consegues dominar a habilidade de andar no trânsito parado, de perceber os espaços entre os carros e perceber que o teu guidão é possível passar nesse corredor, tu vai ter um pedal mais fluido. E claro, as habilidades não só em relação a tu fazer o manuseio de guidão e perceber isso, que tem essa diferença, essa distância entre carros, também usar a visão periférica, cara. Por isso que eu respondi até que nesse comentário ali, que eu não uso mais o retrovisor. E tenho até vídeos aqui no canal que eu pedalando no trânsito com o retrovisor, e eu era viciado em usar esse retrovisor justamente para não poder ter percepção de que estava vindo atrás de mim. Mas agora os meus olhares estão tão mais eficientes para trás do que igual como esse cara dando ré aqui no meio do trânsito. Pois é, o cara olhou para trás antes de dar essa ré, né? No meio do trânsito, tu tá vendo o cara fazendo esse tipo de besteira. E quando eu me toco que o cara tá fazendo esse tipo de onda, nessa mesma hora, nesse mesmo dia aí, eu me remeto nessa lembrança e acabo dando essas risadas soltas assim. E eu acho isso extremamente divertido. É a minha diversão e eu gosto de compartilhar isso. E se não for para ser divertido, eu nem me meto a fazer. Afinal de contas, se eu parar para pensar que isso que eu tô fazendo até então não me dá dinheiro nenhum, e tão cedo não vai me dar, porque nicho de bike é um dos piores possíveis no YouTube para te poder monetizar. E se eu começo um canal como esse até então, com a ideia de que eu só quero compartilhar informação, eu simplesmente abdico a ideia de que eu vou ter um dia dinheiro rendendo disso daqui. Eu tenho outras fontes de rendas
que graças a Deus são muito estáveis, e eu tenho um emprego CLT ainda, e isso é mais do que suficiente para eu poder me manter bem, belezinha? Ó, preste atenção que a moça ali na frente vai falar pro cachorro, calma, calha a bike. Tem que perceber isso. Lá na frente eu já vou apitar, e é muito importante usar o meu apito nesses trechos aqui, porque sempre tem carros saindo desses prédios para eles ficarem espertos de que eu existo no trânsito e eles precisam esperar. Porque senão eles só saem com tudo e tu vai acabar rebolando por cima do capô dele. A gente não quer isso, né? Viu? E já serviu pro carro de vermelho lá na frente, e ele também já conseguiu me perceber mais fácil porque eu tô com o LED ligado na frente, mesmo estando de dia. Considera sempre isso. Os LEDs ativos vão salvar a tua vida, vão te evitar passar por situações bem cabulosas. E aqui eu já vou dar aquela estacionada bem ali depois da faixa de pedestre para olhar, para ver se eu tenho uma janela para poder avançar em segurança, porque eu já estou atrasado, né? Sempre que eu passo nesse trecho aqui eu já estou atrasado. É uma rota rápida, porém só posso usar quando eu estiver realmente com muita pressa. E nesse dia eu tava assim, e o cara até seguiu o meu mau exemplo, ou que eu que segui o exemplo dele. Ele deu o exemplo primeiro, afinal de contas ele é motorizado. Pois bem, tu consegues entender que tudo o que está sendo feito é com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, cara. É assim, tipo, de graça, sabe? Quer dizer, mais ou menos, porque nada é de graça nessa vida. Eu espero, de verdade, que tenha sido útil, que tenha sido pelo menos agradável. Não tão agradável quanto esse cara aí que jogou esse cigarrete no chão. Eu dei aquela chamada de atenção pra ele. Eu tiro dessas também. Eu tenho vontade de dar-lhe tapa também no braço de pessoas que ficam dirigindo com o braço pra fora. É isso aí. No próximo vídeo da semana que vem, eu vou te contar coisas incríveis. Valeu e até lá. Tchau.